O frio cortava a pele como lâminas invisíveis naquela tarde cinzenta de junho. As nuvens pesadas pendiam sobre São Paulo como um cobertor de chumbo, ameaçando desabar a qualquer momento sobre os milhões de pessoas que corriam pelas calçadas, cada uma perdida em seu próprio universo de pressa e preocupações. Na esquina da Rua Augusta com a Alameda Lorena, uma cena se desenrolava que poucos se dignavam a notar. Uma jovem de cabelos castanhos desalinhados, trajando um casaco puído que já conhecera dias melhores, segurava nos braços um pequeno embrulho de cobertores desbotados. Do meio das mantas emergia um rostinho vermelho e franzido, um bebê que não podia ter mais que algumas semanas de vida. Clara Santos tinha apenas 18 anos, mas seus olhos carregavam o peso de uma existência que parecia ter durado décadas. Suas faces, antes arredondadas pela juventude, agora exibiam a magreza de quem conhecia intimamente a fome. Os lábios, ressecados pelo frio, tremiam não apenas pela baixa temperatura, mas pela ansiedade que lhe corroía o peito como ácido. "Por favor, senhora", murmurou ela, aproximando-se de uma mulher elegante que passava apressada, carregando sacolas de uma loja de departamentos. "Minha filha está com fome. Só preciso de alguns reais para comprar leite." A mulher nem sequer diminuiu o passo. Seus olhos, protegidos por óculos escuros caros, nem sequer piscaram na direção de Clara. Como um fantasma, ela seguiu seu caminho, deixando para trás apenas o eco de seus saltos altos no concreto molhado. Sofia, a bebê, começou a chorar. Não era um choro qualquer. Era o lamento desesperado de uma criaturinha que sentia o vazio do estômago como uma dor física. O som agudo atravessava o barulho do trânsito, mas as pessoas continuavam passando, como se fossem cegas e surdas àquela pequena tragédia humana. Clara balançou a filha suavemente, sussurrando palavras de consolo que ela mesma não conseguia acreditar. "Shh, meu amor. Mamãe vai conseguir, você vai ver. Alguém vai ajudar a gente." Mas a cada não silencioso, a cada olhar desviado, a cada passo acelerado de indiferença, a esperança de Clara se esfarelava um pouco mais. Suas pernas começaram a tremer. Não sabia se era do frio, da fome ou do desespero que lhe subia pela garganta como bile amarga. Do outro lado da rua, observando a cena através dos vidros fumês de um BMW preto, estava Marcos Oliveira. Aos 32 anos, ele era o tipo de homem que comandava respeito apenas por sua presença. Alto, de ombros largos, cabelos pretos bem cortados e sempre impecavelmente vestido, Marcos era o CEO de uma das maiores construtoras do país. Seus olhos, de um castanho profundo quase negro, costumavam ser frios e calculistas, reflexo de anos negociando contratos milionários e tomando decisões que afetavam centenas de funcionários. Naquele momento, porém, algo diferente brilhava em seu olhar. Ele havia parado o carro no semáforo e, por acaso, notara a jovem na esquina. Inicialmente, foi apenas mais uma cena urbana que seus olhos registraram automaticamente. Mas quando viu Clara se aproximar da terceira pessoa e ser novamente ignorada, quando ouviu o choro da bebê atravessar o vidro de seu carro, algo se mexeu dentro de seu peito. Uma sensação estranha que ele não conseguia nomear. O semáforo mudou para verde. Os carros atrás dele começaram a buzinar impacientes. Marcos deveria acelerar, seguir para sua reunião importante, manter-se na bolha de privilégio que construíra ao redor de si mesmo. Era assim que sempre fizera. Era assim que sempre funcionara, mas suas mãos não obedeceram ao comando do cérebro. Em vez de acelerar, ele estacionou o carro no primeiro espaço que encontrou e saiu, sentindo pela primeira vez em anos o frio da tarde tocar-lhe a pele. Clara havia se aproximado de um homem de meia idade que esperava o ônibus. Suas mãos tremiam visivelmente quando ela abriu a boca para falar. "Senhor, desculpe incomodar, mas minha filha está com fome."
Ela nasceu há 2 semanas e Eu não tenho dinheiro para comprar leite. Se o senhor puder me ajudar com alguns reais... O homem a olhou de cima a baixo com uma expressão de desconforto e impaciência. Olha, moça, todo mundo tem seus problemas. Eu também tenho contas para pagar, respondeu ele, afastando-se alguns passos. Procura um emprego em vez de ficar pedindo esmola na rua. As palavras atingiram Clara como tapas. Não porque fossem necessariamente cruéis, mas porque carregavam aquela indiferença gelada que ela havia encontrado durante todo aquele dia, durante toda aquela semana, durante todos aqueles meses desde que descobrira que estava grávida. As lágrimas começaram a escorrer por suas faces magras. Sofia chorava ainda mais alto, como se sentisse o desespero da mãe. Clara olhou para a filha, para aquele rostinho inocente que dependia completamente dela, e sentiu-se completamente perdida. Como havia chegado até ali, como uma menina que um dia sonhou em ser professora, que tirava boas notas na escola, que tinha planos e esperanças, havia acabado pedindo esmolas na rua. Foi nesse momento que uma sombra se projetou sobre ela. Clara levantou os olhos e viu um homem alto, de terno escuro e, sobretudo, de lã parado a alguns metros de distância. Ele não se aproximara imediatamente, como se entendesse que sua presença poderia assustá-la. Seus olhos, que de longe pareciam frios, agora revelavam algo que Clara há muito não via dirigido a ela. Compaixão genuína. Como você se chama? Perguntou ele com uma voz profunda, mas suave. Clara hesitou. Havia aprendido a desconfiar de estranhos, especialmente homens bem vestidos que se aproximavam dela na rua. Mas havia algo nos olhos daquele homem que a tranquilizou. Talvez fosse o fato de ele ter mantido distância respeitosa, ou a forma gentil como havia feito a pergunta. Clara, respondeu ela baixinho, ajustando Sofia nos braços. Clara, repetiu ele, como se testasse o nome na língua. É um nome bonito. E qual é o nome da sua filha? Sofia. Marcos assentiu, dando um pequeno passo à frente. Posso perguntar do que vocês estão precisando? Clara sentiu o rosto esquentar de vergonha. Era sempre difícil explicar sua situação para estranhos, especialmente para homens que claramente nunca haviam conhecido a necessidade. Ela está com fome, disse Clara, olhando para Sofia. Eu não tenho dinheiro para comprar leite. Já tentei pedir ajuda para várias pessoas, mas... Sua voz se quebrou. Marcos observou as lágrimas que escorriam pelo rosto da jovem e sentiu uma pontada no peito. Quando foi a última vez que se sentira genuinamente tocado pela dor de outra pessoa? Quando foi a última vez que pensara em algo além de lucros, contratos e conquistas profissionais? Espere aqui, disse ele com firmeza, mas sem soar autoritário. Vou voltar em alguns minutos. Clara o observou se afastar com passos decididos. Parte dela esperava que ele simplesmente desaparecesse, como tantos outros que haviam prometido ajuda e nunca mais retornaram. Mas algo na postura dele, na segurança de seus movimentos, a fez permanecer onde estava. 15 minutos se passaram. Sofia havia parado de chorar e agora dormia inquieta nos braços de Clara, que cantarolava baixinho uma canção de ninar que sua própria mãe costumava cantar para ela anos atrás, quando ainda tinham uma casa, quando ainda eram uma família. Quando Clara viu Marcos retornando, sua primeira reação foi de incredulidade. Ele carregava várias sacolas, não uma ou duas, mas 5 ou 6 sacolas de diferentes estabelecimentos. Aproximou-se dela com cuidado, como se entendesse que movimentos bruscos poderiam assustá-la. Peguei algumas coisas que vocês podem precisar, disse ele, colocando as sacolas no chão ao lado de Clara. Tem leite em pó, mamadeiras, fraldas, roupinhas para o bebê, algumas coisas para você comer também. Clara olhou para as sacolas, depois para ele, depois novamente para as sacolas.
Suas mãos tremiam quando ela se abaixou para verificar o conteúdo. Havia latas de leite em pó da melhor marca, fraldas de vários tamanhos, roupinhas pequeninas e macias, frutas, pães, iogurtes, leite comum. Eu não posso aceitar tudo isso, murmurou ela, mesmo sabendo que Sofia precisava desesperadamente daquelas coisas. Pode sim, disse Marcos, agachando-se para ficar na altura dela. Sua filha precisa de você forte e bem alimentada. E você precisa das condições básicas para cuidar dela adequadamente. Clara o olhou nos olhos. Havia algo ali que ela não conseguia decifrar completamente. Não era pena, não era superioridade. Era cuidado? Preocupação genuína? Por que o senhor está fazendo isso? Perguntou ela com a voz embargada. Marcos ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a resposta. Por que estava fazendo aquilo? Ele que sempre evitara envolver-se com os problemas alheios, que sempre acreditara que cada um deveria resolver suas próprias dificuldades. O que havia naquela jovem e em sua filha que tocara algo profundo dentro dele? Porque todo mundo merece uma chance, disse ele finalmente, e porque às vezes a vida nos coloca em situações que não conseguimos resolver sozinhos. Clara sentiu as lágrimas brotarem novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança que ela havia pensado ter perdido para sempre. Qual é o seu nome? Perguntou ela. Marcos. Marcos Oliveira. Obrigada, Marcos, disse Clara, e havia tanta sinceridade em sua voz que ele sentiu algo se mover em seu peito novamente. Não sei como vou retribuir isso. Você não precisa retribuir nada, respondeu ele levantando-se. Só precisa cuidar bem de vocês duas. Marcos hesitou por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Então tirou um cartão do bolso e o entregou para Clara. Este é meu cartão. Se precisar de alguma coisa, pode me ligar. Clara pegou o cartão com mãos trêmulas. O papel era grosso, caro, com letras elegantes impressas em dourado. Marcos Oliveira, CEO Oliveira Construções. Havia números de telefone e um endereço em uma das regiões mais nobres da cidade. Eu vou ligar, disse ela, guardando o cartão com cuidado no bolso interno de seu casaco. Pode ligar, confirmou Marcos. A qualquer hora. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Sofia dormindo pacificamente. A bebê parecia sentir que algo havia mudado, que o desespero que pairava sobre elas havia se transformado em algo diferente. Vocês têm onde ficar hoje à noite? Perguntou Marcos. Clara hesitou. A verdade era que ela havia passado as últimas 3 noites dormindo em um abrigo superlotado e, às vezes, não conseguia vaga nem lá. A gente se vira, respondeu ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. Marcos franziu o senho, claramente preocupado, mas não insistiu. Ele podia perceber que Clara era orgulhosa, que aceitar ajuda já era difícil para ela. Não queria forçá-la além do que ela estava preparada para aceitar naquele momento. Lembre-se do que eu disse sobre ligar se precisar de alguma coisa, insistiu ele. Vou lembrar. Marcos acenou para ela e começou a se afastar. Após alguns passos, virou-se uma última vez. Clara? Sim, você é mais forte do que imagina, e sua filha tem sorte de ter uma mãe como você. Com essas palavras, ele se afastou definitivamente, deixando Clara sozinha com Sofia e com as sacolas que representavam muito mais do que comida e suprimentos. Representavam esperança. Naquela noite, em um pequeno quarto do albergue municipal, Clara preparou uma mamadeira para Sofia usando o leite em pó que Marcos havia comprado. Enquanto a filha sugava o bico avidamente, ela segurou o cartão dele contra a luz fraca do quarto, lendo e relendo o nome impresso em dourado. Pela primeira vez em meses, Clara Santos adormeceu sem o peso esmagador do desespero no peito.
E pela primeira vez em anos, Marcos Oliveira chegou em casa pensando em algo além de trabalho e obrigações. Ambos ainda não sabiam, mas aquele encontro casual em uma esquina fria de São Paulo havia plantado as sementes de uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. O destino, às vezes, se disfarça de coincidência. E, às vezes, a esperança chega exatamente no momento em que parece ter se perdido para sempre. Os primeiros raios de sol da manhã seguinte encontraram Clara desperta há horas, observando Sofia dormir tranquilamente em seus braços. Pela primeira vez em semanas, a bebê havia passado a noite toda sem acordar, chorando de fome. O leite em pó que Marcos comprara fizera toda a diferença. Era nutritivo, de qualidade, exatamente o que Sofia precisava para se desenvolver adequadamente. Clara se levantou com cuidado, tentando não acordar as outras mulheres que dividiam o dormitório do albergue. Suas pernas não tremeram como nos últimos dias. Ter comido uma refeição completa na noite anterior havia restaurado parte de suas forças. Dirigiu-se ao pequeno banheiro coletivo e, pela primeira vez em muito tempo, olhou-se realmente no espelho. O reflexo que a encarava ainda mostrava uma jovem magra e cansada, mas havia algo diferente em seus olhos. A mesma fagulha que Marcos havia notado no dia anterior, uma força interior que a pobreza e o desespero não haviam conseguido extinguir completamente. Após dar banho em Sofia com o sabonete neutro que encontrara entre os suprimentos de Marcos, Clara vestiu na filha uma das roupinhas novas. Era um macacãozinho rosa claro, macio e quentinho. Sofia pareceu gostar da sensação do tecido contra a pele, abrindo os olhinhos e esboçando algo que poderia ser interpretado como um sorriso. "Olha só você, princesa", murmurou Clara, acariciando o rostinho da filha. Toda arrumadinha. O moço bonito tinha razão. Você merece o melhor. O moço bonito. Clara se pegou pensando em Marcos, enquanto caminhava pelas ruas em direção à praça onde costumava passar os dias. Havia algo nele que a intrigava. Não era apenas o fato de ele ter ajudado. Outras pessoas já haviam lhe dado moedas ou comida eventual. Era a forma como ele havia olhado para ela, como se a visse realmente como pessoa, não como um problema ou uma inconveniência. A Praça da República estava movimentada naquela manhã de terça-feira. Trabalhadores apressados atravessavam os caminhos de pedra em direção às estações de metrô. Vendedores ambulantes organizavam suas mercadorias, e os primeiros aposentados do dia já ocupavam os bancos para suas conversas matinais. Clara encontrou seu lugar habitual, um banco próximo à fonte, onde havia sombra suficiente para proteger Sofia do sol que prometia aparecer mais tarde. Abriu uma das frutas que Marcos havia comprado e comeu devagar, saboreando cada pedaço. Havia esquecido como era bom comer sem a ansiedade constante de não saber quando seria a próxima refeição. Enquanto Sofia dormia no carrinho emprestado do albergue, Clara observava o movimento da praça. Havia outras pessoas em situação semelhante à sua. Alguns moradores de rua, desempregados, pessoas que por um motivo ou outro haviam perdido o rumo na vida. Mas pela primeira vez em muito tempo, Clara não se sentia completamente perdida entre eles. O cartão de Marcos estava guardado no bolso interno de seu casaco, junto ao peito. Ela o tocava de vez em quando como um talismã, uma prova de que o encontro do dia anterior realmente havia acontecido. Do outro lado da cidade, no 40º andar de um edifício espelhado na Faria Lima, Marcos tentava se concentrar na apresentação que acontecia em sua sala de reuniões. Os números na tela mostravam lucros impressionantes, projeções de crescimento ambiciosas, oportunidades de expansão que qualquer CEO adoraria ter. Mas sua mente estava em outro lugar, ou melhor, com outras pessoas. Não conseguia parar de pensar em Clara e Sofia.
Será que haviam dormido bem? Será que as coisas que ele comprara eram adequadas? Será que Clara conseguiria encontrar uma solução mais permanente para sua situação? Marcos, a voz de Roberto, seu diretor financeiro, o trouxe de volta à realidade. O que você acha da proposta de expansão para o Rio de Janeiro? Marcos piscou, focalizando novamente os gráficos na tela. Sua equipe o olhava expectante, aguardando a decisão que poderia representar milhões em receita para a empresa. É uma boa oportunidade, disse ele, mas sem o entusiasmo usual. Vamos analisar os números com mais cuidado antes de tomar uma decisão final. Após a reunião, Marcos ficou sozinho em sua sala, olhando pela janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, enfrentavam seus desafios, lutavam por seus sonhos. Quantas Claras havia por aí? Quantas pessoas precisando de uma simples oportunidade para mudar suas vidas? Seu celular tocou. Era Patrícia, sua secretária. Marcos, sua mãe ligou lembrando do jantar de hoje à noite e a Helena cancelou o encontro de amanhã. Helena, sua namorada, se é que ainda podiam ser chamados assim. Uma advogada bem-sucedida, inteligente, bonita, de boa família. O tipo de mulher que todos esperavam que ele namorasse. Mas, ultimamente, os encontros com Helena pareciam mais obrigações sociais do que momentos de conexão genuína. Tudo bem, Patrícia. Pode cancelar meus compromissos das próximas 2 horas? Preciso resolver uma coisa. Claro. Algum problema? Marcos hesitou. Como explicar que precisava verificar se uma jovem mãe solteira que conhecera na rua estava bem? Não, nenhum problema. Só preciso sair um pouco. Clara estava dando mamadeira para Sofia quando notou uma sombra familiar se aproximando. Levantou os olhos e viu Marcos caminhando em sua direção. Mas desta vez ele parecia diferente. Usava roupas mais casuais, jeans escuros e uma camisa social sem gravata, e sua postura era menos formal. Oi, Clara, disse ele parando a uma distância respeitosa. Como vocês estão? O sorriso que iluminou o rosto de Clara foi como o sol aparecendo depois de uma tempestade. Marcos, vocês duas estão bem. Sofia dormiu a noite toda. O leite que você trouxe é perfeito para ela. Marcos se aproximou mais e, com a permissão silenciosa de Clara, sentou-se no banco ao lado dela. Bah, posso? Perguntou ele, indicando Sofia. Clara assentiu e Marcos estendeu o dedo indicador em direção à bebê. Sofia o agarrou com sua mãozinha minúscula e Marcos sentiu algo se derreter dentro de seu peito. Ela é linda, disse ele, e havia verdadeira admiração em sua voz. Tem os olhos da mãe. Clara corou levemente. Você não precisava ter vindo até aqui, disse ela. Já fez muito por nós. Eu queria vir, respondeu Marcos, e percebeu que era verdade. Fiquei pensando em vocês. Queria ter certeza de que estavam bem. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Sofia terminar sua mamadeira. Havia algo confortável naquele silêncio, como se conhecessem há muito mais tempo do que apenas um dia. Posso fazer uma pergunta? Disse Marcos finalmente. Clara assentiu. Como você chegou até essa situação? Clara suspirou, ajeitando Sofia em seus braços. Era uma história que doía contar, mas havia algo em Marcos que a fazia sentir que podia confiar nele. Eu morava com minha mãe em Osasco, começou ela, olhando para o horizonte. Ela trabalhava como faxineira. Eu estudava no período noturno e trabalhava de dia numa loja de roupas. Não tínhamos muito, mas era suficiente. Marcos a escutava atentamente, sem interromper. Quando descobri que estava grávida, minha mãe ficou furiosa. Disse que eu havia estragado minha vida, que não tinha condições de criar uma criança. O pai da Sofia... Clara pausou, uma sombra de dor cruzando seu rosto. Ele disse que o filho não era dele e desapareceu.
Sinto muito, disse Marcos, e havia sinceridade genuína em sua voz. Minha mãe me deu um ultimátum. Ou eu me desfazia da gravidez ou saía de casa. Eu não consegui. Não consegui abrir mão da Sofia, mesmo sabendo que teria que enfrentar tudo sozinha. Clara fez uma pausa, reorganizando suas emoções. Continuei trabalhando até o 7º mês, mas depois não consegui mais. A loja me demitiu quando souberam da gravidez. Fiquei alguns meses vivendo de bicos, lavando roupa para as vizinhas, mas quando Sofia nasceu, sua voz se embargou. Foi muito difícil. Não tinha dinheiro para o hospital particular. O SUS estava superlotado. Sofia nasceu numa maternidade pública depois de horas de espera. Marcos sentiu uma pontada de raiva, como uma sociedade podia abandonar suas pessoas mais vulneráveis dessa forma. E sua mãe? Ela não mudou de ideia quando a neta nasceu? Clara balançou a cabeça tristemente. Tentei ligar para ela algumas vezes, mas ela não quis nem saber. Disse que eu havia feito minha escolha e que agora deveria arcar com as consequências sozinha. Você não está sozinha agora, disse Marcos sem pensar. Clara o olhou, surpresa pela firmeza em sua voz. Como assim? Marcos hesitou. Ele mesmo não sabia exatamente o que queria dizer com aquelas palavras. Só sabia que não podia simplesmente ir embora e esquecer que Clara e Sofia existiam. Eu quero ajudar, disse ele. Não só com coisas materiais. Quero que vocês tenham uma chance real de recomeçar. Clara o estudou por um longo momento. Por quê? Perguntou ela. Você não me conhece. Não sabe se sou uma boa pessoa, se mereço ajuda. Por que se importa? Era uma pergunta que Marcos havia feito a si mesmo várias vezes desde o dia anterior. Por que Clara e Sofia haviam tocado algo dentro dele de uma forma que nenhuma das causas sociais que sua empresa apoiava financeiramente jamais conseguira? Talvez porque você me lembra que existe um mundo além dos números e contratos, disse ele pensativo. Talvez porque faz muito tempo que eu não encontro alguém que luta tanto por algo tão simples quanto cuidar de quem ama. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ou talvez, continuou Marcos, porque você e Sofia me fazem lembrar da pessoa que eu costumava ser, antes de me perder no meio de tanto sucesso vazio. Eles se olharam nos olhos e, naquele momento, ambos sentiram que algo importante estava acontecendo. Não era apenas um rico ajudando uma pobre ou um ato isolado de caridade. Era o início de uma conexão genuína entre duas pessoas que, vindas de mundos completamente diferentes, reconheciam uma no outro algo que haviam perdido ou nunca experimentado. O que você quer dizer com ajuda real? Perguntou Clara, cautelosa. Primeiro, quero que vocês tenham um lugar seguro para ficar. Conheço algumas pessoas que trabalham com assistência social. Posso ajudar você a conseguir um apartamento próprio. Clara abriu a boca para protestar, mas Marcos levantou a mão gentilmente. Antes que você diga que não pode aceitar, deixe-me terminar. Segundo, você me parece inteligente. Qual era seu sonho antes de tudo isso acontecer? Eu queria ser professora, disse Clara baixinho. Estava fazendo supletivo para terminar o ensino médio e depois ia tentar faculdade de pedagogia. Então você vai ser professora, disse Marcos com determinação. Vamos encontrar uma forma de você voltar aos estudos. Marcos, isso é impossível. Eu tenho uma filha para cuidar. Não tenho dinheiro para... Clara, ele interrompeu suavemente. Você já provou que é capaz de coisas impossíveis. Criou uma vida, manteve-se forte quando tudo estava contra você. Nunca desistiu de cuidar da Sofia, mesmo nas piores circunstâncias. Terminar os estudos é moleza comparado ao que você já enfrentou. Sofia, como se entendesse a importância do momento, abriu os olhos e olhou diretamente para Marcos.
Por um instante, os três ficaram conectados por algo maior do que palavras, uma promessa silenciosa de que juntos poderiam construir algo melhor. Eu vou aceitar sua ajuda, disse Clara finalmente, mas com uma condição. Qual? Eu quero pagar de volta, cada centavo. Não sei como, não sei quando, mas vou pagar. Marcos sorriu. O primeiro sorriso genuíno que havia dado em meses. Fechado. Mas você vai me pagar da única forma que realmente importa. Como? Realizando seus sonhos. Sendo a mãe incrível que já é e se tornando a professora incrível que sei que pode ser. Naquele banco da Praça da República, enquanto Sofia dormia pacificamente e as pessoas passavam apressadas ao redor deles, Clara Santos e Marcos Oliveira fizeram mais do que um acordo. Fizeram uma promessa mútua de transformação, ela de não desistir de seus sonhos, ele de redescobrir o que realmente tinha valor na vida. O sol da tarde começava a aparecer entre as nuvens, iluminando a praça com uma luz dourada. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Clara quanto Marcos sentiram que o futuro poderia ser muito melhor do que o passado. 2 semanas haviam se passado desde o encontro na praça, e a vida de Clara havia mudado de forma que ela jamais imaginara possível. Marcos não havia feito promessas vazias. Em questão de dias, ela se encontrava em um pequeno apartamento de um quarto no bairro da Liberdade, limpo, seguro e totalmente mobiliado. Não era luxuoso, mas para Clara, que havia passado meses dormindo em albergues ou na rua, aquele espaço representava um palácio. Tinha uma cozinha equipada, onde podia preparar as refeições de Sofia, um banheiro só para elas e uma janela que dava para um pequeno pátio interno, onde podia estender as roupas da filha no varal. Naquela manhã de quinta-feira, Clara estava preparando uma mamadeira para Sofia, quando ouviu a campainha tocar. Através do olho mágico, viu Marcos parado no corredor, carregando uma sacola de papel e um sorriso cauteloso. "Bom dia", disse ela, abrindo a porta. "Entra, por favor." Marcos entrou no pequeno apartamento e olhou ao redor com satisfação. Clara havia personalizado o espaço com pequenos toques, flores silvestres em um vaso improvisado, desenhos coloridos que encontrara numa revista colados na geladeira e fotografias de Sofia dormindo espalhadas pela mesa da cozinha. "Como vocês estão se adaptando?" perguntou ele, colocando a sacola sobre a mesa. "Melhor do que eu imaginava possível", respondeu Clara com honestidade. "Sofia tem dormido bem, e eu havia esquecido como é bom tomar banho quente todos os dias." Marcos sorriu. Havia algo diferente em Clara. Ainda era a mesma jovem determinada que ele conhecera na rua, mas agora havia uma leveza em seus movimentos, uma confiança renovada em sua postura. "Trouxe algumas coisas", disse ele, indicando a sacola. "Nada demais. Só uns livros e algumas informações que pensei que você poderia achar interessantes." Clara abriu a sacola e encontrou livros didáticos de português, matemática e história, além de panfletos informativos sobre cursos supletivos e programas educacionais para jovens mães. "Marcos, isso deve ter custado uma fortuna", disse ela, folheando um dos livros. "O conhecimento não tem preço", respondeu ele. "E, além disso, estes são apenas emprestados. Quando você passar no vestibular para a pedagogia, pode devolvê-los para ajudar outra pessoa. Quando, não se." Clara notou a confiança na voz dele e sentiu algo se aquecer dentro do peito. "Você realmente acredita que eu posso conseguir?" "Clara, você sobreviveu nas ruas com um bebê recém-nascido. Enfrentou a rejeição da própria família e ainda assim nunca desistiu de proteger sua filha. Se isso não é prova de que você pode conquistar qualquer coisa, eu não sei o que é." Sofia, como se quisesse participar da conversa, fez um pequeno ruído e abriu os olhos. Marcos se aproximou do berço improvisado e a pegou no colo com cuidado. "Ela está crescendo",
observou ele, admirando como Sofia segurava seu dedo com força. 2 semanas fazem uma diferença enorme para um bebê, disse Clara, observando a interação entre os dois. Ela está mais esperta, mais atenta. Acho que finalmente se sente segura. E você? Perguntou Marcos, ainda segurando Sofia. Também se sente segura? Clara considerou a pergunta por um momento. Estou aprendendo, disse ela. Por tanto tempo, viver foi apenas sobreviver. Agora estou tentando lembrar como é planejar o futuro, ter esperanças, sonhar. Marcos a observou enquanto ela arrumava os livros na mesa. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma inteligência brilhante em seus olhos que nenhuma adversidade conseguira apagar. Como alguém tão jovem havia desenvolvido tanta força interior. Tenho uma proposta para você, disse ele, devolvendo Sofia para os braços de Clara. Que tipo de proposta? Quero que você considere começar seus estudos imediatamente. Encontrei um programa noturno especial para jovens mães, onde você pode terminar o ensino médio em 1 ano. Eles oferecem creche para as crianças durante as aulas. Clara sentiu o coração acelerar. Marcos, eu não sei se estou pronta. Faz tanto tempo que não estudo seriamente. Você está mais pronta do que imagina, interrompeu ele gentilmente. E não vai estar sozinha nessa. Posso ajudar com as matérias que tiver dificuldade. Você faria isso? Clara, eu passei os últimos 10 anos construindo prédios e acumulando dinheiro. Isso nunca me deu a sensação de propósito que sinto quando vejo Sofia sorrindo ou quando vejo você recuperando sua confiança. A sinceridade em sua voz tocou Clara profundamente. Era incrível como aquele homem, que poderia ter qualquer coisa que quisesse na vida, encontrava satisfação em ajudá-las. Há algo que preciso te contar, disse Clara hesitante. O que é? Ontem eu recebi uma ligação. Marcos franziu o senho, preocupado com o tom sério de Clara. Do Rafael, o pai da Sofia. O nome atingiu Marcos como um soco no estômago. Ele não sabia por quê, mas a simples menção do homem que havia abandonado Clara e Sofia despertou nele uma raiva que não esperava sentir. O que ele queria? Perguntou, tentando manter a voz controlada. Ele soube que minha situação mudou. Não sei como, mas descobriu que tem um apartamento agora, que a Sofia está bem cuidada. Disse que quer ver a filha dele. Ele não tem esse direito, disse Marcos com mais veemência do que pretendia. Clara o olhou surpresa pela intensidade de sua reação. Tecnicamente, ele tem sim. É o pai dela, mesmo que nunca tenha assumido responsabilidade. Clara, pessoas que abandonam uma criança e uma mãe grávida não merecem o título de pai só porque contribuíram geneticamente. Eu sei disso, disse Clara suspirando. Mas ele disse que vai procurar um advogado se eu não deixar ele ver a Sofia. E eu tenho medo de que ele tente tirar ela de mim. Marcos se aproximou de Clara e, hesitando apenas por um momento, colocou as mãos em seus ombros. Isso nunca vai acontecer, disse ele, olhando-a nos olhos. Você é uma mãe maravilhosa, tem um lar para oferecer para Sofia, está estudando para dar a ela um futuro melhor. Nenhum juiz tiraria uma criança de alguém que claramente a ama e cuida dela. Mas e se ele mentir? E se disser que eu sou uma mãe inadequada? Ele tem dinheiro, família bem estruturada. Clara, pare, disse Marcos com firmeza, mas carinho. Você não está mais sozinha nessa luta. Se Rafael tentar qualquer coisa, você terá toda a ajuda legal que precisar. Por que você está fazendo tudo isso por nós? Perguntou Clara, com os olhos cheios de lágrimas. Não consigo entender. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, organizando os pensamentos. Como explicar que Clara e Sofia haviam preenchido um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia? Como dizer que ajudá-las era a coisa mais importante que já havia feito?
Porque vocês me ensinaram algo que eu havia esquecido, disse ele finalmente. Que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo impacto positivo que temos na vida das pessoas que amamos. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Pessoas que amamos. Marcos havia dito sem pensar, mas percebeu que era verdade. Em apenas algumas semanas, Clara e Sofia haviam se tornado as pessoas mais importantes de sua vida. Clara também havia captado o peso daquelas palavras. Olhou para Marcos, aquele homem que havia aparecido como um anjo em seu momento mais escuro, e sentiu algo crescer dentro de seu peito. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo, mais complexo. Marcos, disse ela baixinho, sim, eu também. Você também se tornou muito importante para nós. Eles se olharam nos olhos e, por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Havia uma tensão no ar, uma atração mútua que ambos sentiam, mas que nenhum dos dois sabia como lidar. Sofia quebrou o momento com um pequeno choro, reclamando de atenção. Clara e Marcos riram, descontraindo a atmosfera. Acho que alguém está com ciúmes, disse Clara, pegando a filha no colo. Ela tem razão de estar, brincou Marcos. Você é dela primeiro. Eles passaram o resto da manhã organizando um cronograma de estudos para Clara. Marcos havia trazido informações detalhadas sobre o curso supletivo, incluindo horários, matérias e valores das mensalidades, que ele se ofereceu para custear, pelo menos até Clara conseguir um emprego de meio período. Não quero que você se preocupe com dinheiro agora, disse ele. Sua única responsabilidade é focar nos estudos e cuidar da Sofia. Marcos, isso tudo é demais. O apartamento, os livros, o curso. Eu me sinto como se estivesse aproveitando de você. Clara, você não está aproveitando de nada. Você está aceitando uma oportunidade para reconstruir sua vida. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Clara assentiu, ainda não completamente convencida, mas determinada a provar que merecia toda aquela ajuda. Há uma coisa que quero fazer por você também, disse ela. O quê? Quero cozinhar para você. Um jantar de verdade, aqui em casa. É a única forma que consigo pensar de retribuir, pelo menos por enquanto. Marcos sorriu. A ideia de um jantar caseiro, preparado com carinho, soou infinitamente mais atraente do que qualquer um dos restaurantes caros que costumava frequentar. Eu adoraria, disse ele. Quando? Sexta-feira à noite? Se você não tiver compromissos mais importantes? Não há nada mais importante, respondeu Marcos, e percebeu que falava sério. Naquela sexta-feira, Marcos chegou ao apartamento de Clara, carregando flores e um vinho branco suave. Clara havia passado o dia todo preparando uma lasanha caseira. A receita favorita de sua mãe, que ela havia decorado antes do relacionamento entre elas se desfazer. A mesa pequena da cozinha estava arrumada com cuidado. Clara havia conseguido emprestado pratos e copos melhores da vizinha e acendido velas para criar uma atmosfera acolhedora. Sofia dormia tranquilamente em seu berço, como se soubesse que aquela noite era especial. Está tudo perfeito, disse Marcos, observando o ambiente. Espero que goste da comida, disse Clara, servindo a lasanha ainda fumegante. Faz tempo que não cozinho para mais de uma pessoa. Tenho certeza de que vai ser melhor do que qualquer restaurante da cidade. Eles comeram devagar, conversando sobre tudo e nada. Marcos contou sobre sua infância de classe média, como construir a sua empresa do zero, as pressões de liderar uma grande corporação. Clara falou sobre seus sonhos de criança, as dificuldades que enfrentara na escola, sua paixão por ensinar que descobrira quando ajudava colegas com dificuldades. Você vai ser uma professora incrível, disse Marcos, observando como os olhos de Clara brilhavam quando falava sobre educação. Você realmente acredita nisso? Completamente.
Você tem paciência, empatia, força para não desistir quando as coisas ficam difíceis. São exatamente as qualidades que todo bom professor precisa ter. Após o jantar, eles se sentaram no pequeno sofá da sala, bebendo o vinho e observando Sofia dormir. A conversa fluía naturalmente, como se fossem velhos amigos que haviam se reencontrado depois de muito tempo. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Clara. "Claro." "Você tem namorada?" Marcos hesitou por um momento. "Tenho uma relação complicada com alguém, Helena. Nos conhecemos há 2 anos, mas ultimamente... Ultimamente o quê? Ultimamente eu percebo que conversamos sobre coisas superficiais. Frequentamos eventos sociais porque é o esperado, mas não há conexão real entre nós." Clara assentiu, entendendo. "E você?" perguntou Marcos. "Além do Rafael, já houve alguém especial na sua vida?" "Rafael foi meu primeiro namorado sério", disse Clara. "Achei que o amava, mas agora percebo que estava mais apaixonada pela ideia de ter alguém do que por ele especificamente. Quando soube da gravidez, ele mostrou quem realmente era." "Você merece alguém que te valorize", disse Marcos, olhando-a nos olhos. "Alguém que veja sua força, sua beleza interior, sua capacidade de amar incondicionalmente." "Você acha que ainda posso encontrar isso?" perguntou Clara, vulnerável. "Uma mãe solteira, sem formação, com tantas responsabilidades." "Clara, você é uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci. Qualquer homem que não conseguir ver isso não merece nem 5 minutos do seu tempo." Eles se olharam intensamente, e novamente aquela tensão surgiu entre eles. Desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar. Marcos se inclinou ligeiramente em direção a Clara, que sentiu o coração acelerar. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Sofia acordou e começou a chorar. O momento se desfez, e ambos riram nervosamente. "Eu deveria ir", disse Marcos, levantando-se. "Está ficando tarde, e você tem que acordar cedo amanhã para a primeira aula do curso." "Obrigada por tudo", disse Clara, acompanhando-o até a porta. "Pela comida, pelo vinho, por acreditar em mim. Obrigado você pela melhor noite que tive em muito tempo." Eles se despediram com um abraço que durou alguns segundos mais do que seria necessário. Quando Marcos se afastou, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles naquela noite. O que havia começado como ajuda humanitária estava se transformando em algo muito mais complexo e significativo. Clara fechou a porta e encostou-se nela, sorrindo. Pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, sentia-se verdadeiramente feliz. E pela primeira vez na vida, Marcos dirigiu para casa pensando que talvez tivesse encontrado algo que valia mais do que todo o dinheiro do mundo. 3 meses haviam se passado desde que Clara iniciara seus estudos no curso supletivo, e a transformação em sua vida era evidente. Suas notas eram excelentes, os professores a elogiavam constantemente e ela havia se tornado uma referência para outras jovens mães que frequentavam o programa. Sofia, agora com 5 meses, era um bebê saudável e alegre, que sorria para qualquer pessoa que se aproximasse. Clara estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando o telefone tocou. Era uma segunda-feira chuvosa de setembro, e ela acabara de voltar de sua corrida matinal, um hábito que desenvolvera para manter a forma e aliviar o estresse dos estudos. "Alô?" atendeu ela, ainda um pouco ofegante. "Clara, é o Rafael." A voz do outro lado da linha fez o estômago de Clara se revirar. Haviam se passado 2 semanas desde a última ligação dele, e ela esperava que ele tivesse desistido de suas ameaças. "O que você quer, Rafael?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Quero ver minha filha. Já avisei que tenho direitos e não vou desistir." "Você não tem direito nenhum", retrucou Clara. "Abandonou a gente quando mais precisávamos.
Nunca nem perguntou se ela estava bem. As coisas mudaram, Clara. Eu cresci, amadureci. Mereço uma chance de conhecer a Sofia. Clara respirou fundo, tentando controlar a raiva que borbulhava dentro dela. Rafael, você pode ter mudado, mas eu não vou arriscar o bem-estar da minha filha por causa das suas mudanças repentinas. Já que sua filha, a voz de Rafael se tornou mais agressiva. Ela é minha filha também, Clara. E se você não deixar eu vê-la por bem, vou procurar meus direitos por mal. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Clara segurando o telefone com as mãos tremendo. Sofia, sentada em sua cadeirinha, a observava com os olhinhos atentos, como se sentisse a tensão no ambiente. Não vai acontecer nada com você, meu amor, murmurou Clara, pegando a filha no colo. Mamãe não vai deixar ninguém machucar você. Mas por dentro, Clara sentia o medo se espalhando como gelo em suas veias. E se Rafael realmente procurasse um advogado? E se conseguisse convencer um juiz de que merecia visitas? E se tentasse tirar Sofia dela? 2 horas depois, Marcos chegou para sua visita habitual. Nos últimos meses, ele havia se tornado parte da rotina de Clara e Sofia. Aparecia quase todos os dias, às vezes só para um café rápido, outras vezes para ajudar Clara com os estudos ou simplesmente para brincar com Sofia. Assim que viu o rosto de Clara, Marcos soube que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela no sofá. Clara contou sobre a ligação de Rafael e viu a expressão de Marcos se endurecer progressivamente. Ele não pode fazer isso, disse Marcos com a voz controlada, mas carregada de raiva. Não depois de abandonar vocês. Mas tecnicamente ele pode, Marcos. Mesmo que nunca tenha assumido responsabilidade, ele é o pai biológico. Um advogado pode argumentar que ele tem direito de visitas. Marcos ficou em silêncio por um momento, claramente pensando em alternativas. Clara, eu quero contratar um advogado para você. O melhor que conseguir encontrar. Marcos, não posso aceitar isso. Já fez demais por nós. Você pode e vai aceitar, disse ele com firmeza. Não vou ficar parado, vendo alguém ameaçar sua família. Sua família. As palavras ecoaram na mente de Clara. Era assim que Marcos via ela e Sofia, como família. E de alguma forma, era assim que Clara também havia começado a ver Marcos. Há algo mais, disse Clara, hesitante. O quê? Rafael disse que soube sobre as mudanças na minha vida. Como minha situação melhorou, como a Sofia está bem cuidada. Marcos, ele sabe sobre você. O semblante de Marcos se fechou. O que exatamente ele sabe? Que um homem rico está me ajudando. Ele insinuou coisas feias. Disse que vai usar isso contra mim se precisar. Marcos se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Que tipo de coisas? Clara corou, envergonhada de repetir as palavras vulgares que Rafael havia usado. Ele disse que nenhum juiz vai dar a guarda de uma criança para uma mulher que se vende para homens ricos em troca de favores. A raiva que atravessou o rosto de Marcos foi tão intensa que Clara se assustou. Ela nunca o havia visto assim. Os punhos cerrados, o maxilar contraído, os olhos brilhando de fúria. Esse cara não sabe com quem está mexendo, disse Marcos, com uma voz perigosamente baixa. Marcos, não faça nada precipitado, pediu Clara, levantando-se e se aproximando dele. Não quero que você se meta em problemas por nossa causa. Marcos se virou para ela e Clara viu que ele estava lutando para controlar suas emoções. Clara, você e Sofia são as pessoas mais importantes da minha vida. Não vou deixar ninguém machucá-las ou difamá-las. As palavras dele tocaram Clara profundamente. Aproximou-se mais, colocando a mão no braço dele. Eu sei que você quer nos proteger. Mas precisamos ser inteligentes. Se você confrontar Rafael diretamente, ele pode usar isso como evidência de que nosso relacionamento é
inadequado. Nosso relacionamento não é inadequado, disse Marcos, olhando-a nos olhos. É a coisa mais real e importante que já tive na vida. Eles se olharam intensamente, e desta vez nada os interrompeu. Marcos levantou a mão e acariciou suavemente o rosto de Clara. Ela fechou os olhos, aproveitando o toque carinhoso. Clara, murmurou ele. Sim, posso te beijar? Em resposta, Clara se aproximou mais. O beijo foi suave, cheio de ternura e promessas não ditas. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos brilhando. Eu te amo, disse Marcos, sem hesitação. Clara sentiu o coração parar por um momento. Marcos, não precisa me responder agora, disse ele rapidamente. Só queria que você soubesse. Te amo. Amo a Sofia. Amo a família que vocês se tornaram para mim. Clara sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Eu também te amo, sussurrou ela. Mas tenho medo. Medo de quê? De que isso seja bom demais, que algo aconteça e eu perca você também. Marcos a abraçou forte. Você não vai me perder. Vamos enfrentar qualquer coisa que vier juntos. Naquele momento, Sofia começou a chorar do berço, reclamando atenção. Marcos e Clara riram, separando-se para cuidar da bebê. Acho que ela aprova nosso relacionamento, brincou Marcos, pegando Sofia no colo. Ela te ama quase tanto quanto eu, disse Clara, observando como Sofia se acalmava instantaneamente nos braços dele. Na semana seguinte, Marcos cumpriu sua promessa e contratou Dra. Patrícia Mendes, uma das melhores advogadas de família de São Paulo. A consulta aconteceu no escritório da advogada, um ambiente elegante, mas acolhedor, que deixou Clara mais tranquila. Pelo que vocês me contaram, temos um caso sólido, disse Dra. Patrícia depois de ouvir toda a história. Rafael abandonou a criança e a mãe, nunca forneceu apoio financeiro ou emocional, e só apareceu depois que soube que a situação melhorou. Mas ele ainda pode conseguir visitas? Perguntou Clara, ansiosa. É possível, mas improvável dado as circunstâncias. Além disso, se ele realmente tentar levar isso adiante, vamos exigir teste de paternidade, avaliação psicológica e um histórico completo de suas ações desde que soube da gravidez. Clara se sentiu um pouco mais tranquila. E sobre as acusações que ele pode fazer contra mim? Perguntou ela. Dra. Patrícia olhou para Marcos, depois para Clara. Vocês têm um relacionamento amoroso? Clara corou, mas respondeu honestamente. Sim. Há quanto tempo? Oficialmente, há uma semana. Mas nos conhecemos há 4 meses. E, Sr. Marcos, você tem intenções sérias com relação a Clara e Sofia? As mais sérias possíveis, respondeu Marcos sem hesitar. Pretendo me casar com Clara assim que ela aceitar. Clara o olhou surpresa. Eles haviam declarado amor um ao outro, mas casamento ainda não havia sido discutido. Perfeito, disse a advogada. Um relacionamento estável e comprometido só fortalece nossa posição. Rafael pode tentar criar escândalo, mas a verdade é que Clara tem um lar estável, está estudando, tem apoio emocional e financeiro, e Sofia está sendo muito bem cuidada. Quando saíram do escritório, Clara ainda estava processando a declaração de Marcos sobre casamento. Você falou sério? Perguntou ela, enquanto caminhavam pela rua. Sobre o quê? Sobre se casar comigo. Marcos parou de caminhar e se virou para ela. Clara, eu falei muito sério. Sei que pode parecer precipitado, mas quando você encontra a pessoa certa, o tempo não importa. Marcos, você tem certeza? Você pode ter qualquer mulher que quiser. Alguém da sua classe social, com educação superior, sem filhos. Clara, pare! Interrompeu ele suavemente. Eu não quero qualquer mulher. Quero você. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero ajudar a criar a Sofia. Quero ter mais filhos com você, se você quiser. Clara sentiu o coração acelerar. Você quer mais filhos?
com você. Quantos você quiser. Clara riu, mas havia lágrimas em seus olhos. Eu quero sim, disse ela. Quero me casar com você. Quero que a Sofia tenha irmãos. Quero construir uma família de verdade com você. Marcos a beijou ali mesmo na rua, sob o olhar curioso dos transeuntes. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes apaixonados. Então, está decidido, disse Marcos. Vamos nos casar. Quando? Assim que você quiser. Amanhã, se for possível. Clara riu. Vamos com calma. Quero terminar meus estudos primeiro, me sentir mais preparada. Quanto tempo você precisa? 6 meses. Termino o supletivo em março. Podemos nos casar na primavera. Março não pode chegar logo, disse Marcos, beijando sua testa. Eles passaram o resto da tarde planejando o futuro, onde iam morar. Marcos queria comprar uma casa com quintal para Sofia brincar. Como seria o casamento, pequeno, só família e amigos próximos. E como iam lidar com Rafael se ele realmente levasse suas ameaças adiante. Naquela noite, depois que Marcos foi embora, Clara se deitou ao lado do berço de Sofia, observando a filha dormir. Você ouviu, meu amor? Sussurrou ela. Vamos ter uma família de verdade. Um papai que te ama, uma casa com quintal, talvez uns irmãozinhos no futuro. Sofia dormia pacificamente, com um pequeno sorriso no rosto, como se estivesse sonhando com o futuro brilhante que a esperava. Clara fechou os olhos, sentindo-se mais feliz e esperançosa do que jamais imaginara possível. Mas no fundo de sua mente, uma pequena preocupação persistia. Rafael ainda era uma ameaça, e ela sabia que ele não desistiria facilmente. Pouco sabia ela que Rafael já estava colocando em prática um plano que testaria a força do amor que ela e Marcos haviam encontrado. O mês de dezembro chegou trazendo consigo o calor do verão paulistano e uma notícia que fez o sangue de Clara gelar nas veias. Doutora Patrícia havia ligado numa quinta-feira à tarde para informar que Rafael havia oficialmente entrado com uma ação judicial pedindo direitos de visita e guarda compartilhada de Sofia. Clara estava em casa estudando para as provas finais do supletivo quando recebeu a ligação. Sofia, agora com 8 meses, brincava no tapete com seus brinquedos coloridos, alegremente alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Ele realmente fez isso, disse Clara ao telefone, sentindo as pernas fraquejarem. Entrou na justiça. Sim, mas não se desespere, respondeu doutora Patrícia com voz tranquilizadora. O pedido dele é fraco e cheio de inconsistências. Além disso, ele cometeu um erro grave. Que erro? Nas alegações, ele afirma que você é uma mãe inadequada devido ao seu relacionamento promíscuo com um homem mais velho em troca de benefícios financeiros. Essas são palavras textuais da petição. Clara sentiu o rosto esquentar de raiva e humilhação. E isso é um erro porque é difamação clara e documentada. Podemos processá-lo por isso. Além disso, vamos provar que seu relacionamento com Marcos é baseado em amor genuíno, não em interesse financeiro. Depois de desligar, Clara se sentou no chão ao lado de Sofia, que imediatamente engatinhou até ela e se aconchegou em seu colo. A bebê parecia sentir a tristeza da mãe e fazia pequenos ruídos de consolo. O que vamos fazer, meu amor? Murmurou Clara, beijando a cabeça de Sofia. Seu pai verdadeiro vai chegar em casa logo e nós vamos contar para ele juntas, está bem? Sofia balbuciou algo ininteligível e sorriu, como se concordasse com o plano. Marcos chegou 1 hora depois, carregando flores e um livro infantil novo para Sofia. Assim que viu a expressão no rosto de Clara, deixou tudo sobre a mesa e correu para abraçá-la. Ele fez isso, não foi? Disse Marcos sem precisar de explicação. Clara assentiu, aninhando-se nos braços dele. Dora. Patrícia disse que o caso dele é fraco,
Mas mesmo assim, Marcos, e se eu perder a Sofia? Isso não vai acontecer, disse Marcos com firmeza, afastando-se para olhá-la nos olhos. Não vou deixar. Você não pode garantir isso. A justiça às vezes... Clara, escute, interrompeu Marcos pegando suas mãos. Rafael cometeu um erro ao me desafiar. Ele não sabe quem eu sou, nem os recursos que tenho à disposição. Havia algo na voz de Marcos que fez Clara se arrepiar. Não era ameaça, mas determinação absoluta. O que você quer dizer? Quero dizer que vou usar todos os meios legais ao meu alcance para proteger nossa família. E tenho muitos meios. Na semana seguinte, Clara foi submetida a uma avaliação psicológica ordenada pelo juiz. Foi um processo longo e cansativo, onde uma psicóloga especializada em casos de família fez centenas de perguntas sobre sua história, seus sentimentos em relação à maternidade, seu relacionamento com Marcos e suas aspirações futuras. Como você descreveria seu relacionamento com o Sr. Marcos? Perguntou a psicóloga, doutora Carmen Silva. É o relacionamento mais saudável e amoroso que já tive, respondeu Clara honestamente. Ele me respeita, me apoia, ama a Sofia como se fosse filha dele. E quanto ao aspecto financeiro, o Sr. Marcos custeia suas despesas? Clara havia se preparado para essa pergunta com a ajuda de doutora Patrícia. Marcos me ajudou quando eu estava numa situação vulnerável, sim. Mas nosso relacionamento evoluiu muito além disso. Ele é meu noivo. Vamos nos casar em março. Ele não está apenas me ajudando financeiramente. Ele escolheu construir uma família conosco. E o pai biológico de Sofia? Como você se sente em relação às demandas dele? Sinto que é injusto, disse Clara, permitindo que a emoção aparecesse em sua voz. Rafael me abandonou quando mais precisei dele. Nunca perguntou se Sofia estava bem, nunca ofereceu ajuda, nunca demonstrou interesse real em ser pai. Agora que nossa situação melhorou, ele aparece querendo direitos que nunca exerceu. A avaliação de Marcos aconteceu 2 dias depois. Ele respondeu às perguntas com a mesma honestidade que Clara, falando abertamente sobre como ela e Sofia haviam transformado sua vida. O senhor não acha precipitado querer se casar com alguém que conhece há poucos meses e que tem uma filha de outro relacionamento? Perguntou doutora Carmen. Doutora, quando você encontra a pessoa certa, o tempo se torna irrelevante, respondeu Marcos com convicção. Clara é uma mulher extraordinária, uma mãe dedicada, e Sofia é uma criança maravilhosa. Elas não são um fardo ou uma complicação em minha vida. Elas são a melhor parte dela. E se o relacionamento não der certo? Qual seria seu compromisso com Sofia? Meu compromisso com Sofia independe do meu relacionamento com Clara, disse Marcos sem hesitar. Eu a amo como filha. Se por algum motivo impensável Clara e eu nos separássemos, eu continuaria sendo uma figura paterna na vida de Sofia pelo tempo que ela precisasse. A resposta surpreendeu até mesmo a psicóloga, que fez uma anotação especial em suas observações. Enquanto isso, Rafael não estava parado. Ele havia contratado um investigador particular para coletar informações sobre Marcos e Clara, esperando encontrar algo que pudesse usar contra eles. O que descobriu, no entanto, não foi o que esperava. O relatório mostrava que Marcos era um empresário respeitado, sem antecedentes criminais, conhecido por sua filantropia e ética nos negócios. Clara, por sua vez, era uma estudante exemplar, querida pelos vizinhos, sem nenhum histórico problemático. Frustrado, Rafael decidiu apelar para uma tática mais baixa. Começou a espalhar rumores no bairro onde Clara morava, insinuando que ela estava se vendendo para um homem rico. As fofocas chegaram aos ouvidos de algumas mães do programa educacional que Clara frequentava. Foi Joana, uma colega de classe que se tornara amiga de Clara, quem contou sobre os boatos. Clara, preciso te avisar sobre umas coisas que estão falando por aí, disse Joana durante o intervalo das aulas.
Que tipo de coisas? Perguntou Clara, já temendo a resposta. Tem um cara espalhando que você está envolvida com um homem rico só por dinheiro, que abandonou seu filho verdadeiro por interesse. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Quem está espalhando isso? Ninguém sabe direito, mas as pessoas estão comentando, Clara. Algumas mães estão te olhando diferente. Naquela noite, Clara contou para Marcos sobre os rumores. A raiva dele foi tão intensa que ela ficou assustada. Isso é uma campanha de difamação, disse Marcos, caminhando de um lado para outro da sala. Rafael está tentando destruir sua reputação antes da audiência. E se funcionar? E se as pessoas acreditarem nessas mentiras? Não vão acreditar porque nós vamos provar que são mentiras, disse Marcos, pegando o telefone. Vou ligar para a doutora Patrícia agora mesmo. A advogada orientou que eles documentassem tudo. Gravações das conversas, onde pessoas repetiam os rumores, identificação de quem estava espalhando as informações, evidências de que Rafael estava por trás da campanha. Foi Marcos quem teve a ideia de contratar o mesmo investigador que havia trabalhado para Rafael. Com o dinheiro certo, o homem revelou quem havia contratado seus serviços e para que fim. Perfeito, disse doutora Patrícia quando recebeu as evidências. Agora temos prova de que Rafael está conduzindo uma campanha de difamação. Isso vai destruir a credibilidade dele perante o juiz. A audiência foi marcada para a primeira semana de janeiro. Clara mal conseguiu aproveitar o Natal e o Ano Novo, ansiosa pelo que estava por vir. Marcos tentava mantê-la distraída, mas ela percebia que ele também estava nervoso. Na manhã da audiência, Clara se vestiu com cuidado. Um vestido discreto, mas elegante, que Marcos havia comprado para ela. Cabelos presos em um coque simples, maquiagem suave. Queria passar a imagem de uma mãe responsável e estável. Sofia, que agora ficaria com uma babá durante a audiência, parecia sentir a tensão no ar e estava mais chorosa que o normal. Está tudo bem, princesa? Murmurou Clara, ninando a filha. Mamãe vai resolver tudo e voltar para casa com você. O fórum estava cheio naquele dia. Clara, Marcos e doutora Patrícia se sentaram de um lado da sala, enquanto Rafael e seu advogado ocuparam o outro lado. Foi a primeira vez que Clara viu Rafael pessoalmente desde que descobrira a gravidez. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras, roupas caras, mas mal ajustadas. Quando seus olhos se encontraram, Clara viu algo que a surpreendeu. Ele parecia desesperado. O juiz doutor Antônio Ferreira era um homem de meia-idade, conhecido por sua imparcialidade e experiência em casos de família. Ele ouviu primeiro os argumentos do advogado de Rafael. Meritíssimo, meu cliente é o pai biológico da menor Sofia Santos. Durante um período de dificuldades pessoais, ele se afastou da criança, mas agora, maduro e estabilizado financeiramente, deseja exercer seus direitos paternos e estabelecer uma relação com sua filha. O advogado continuou, tentando pintar Rafael como um jovem que havia cometido erros, mas agora estava arrependido e preparado para ser pai. Quando chegou a vez de doutora Patrícia, ela foi direto ao ponto. Meritíssimo, este caso não é sobre direitos paternos. É sobre oportunismo. O requerente abandonou uma jovem grávida em situação de vulnerabilidade e só reapareceu quando soube que a situação dela havia melhorado. A advogada apresentou uma linha do tempo detalhada. Quando Rafael soube da gravidez, quando abandonou Clara, quantas vezes tentou contato nos meses seguintes? 0. Quando reapareceu, exatamente depois que Clara conseguiu moradia estável. Além disso, meritíssimo, o requerente tem conduzido uma campanha de difamação contra a mãe da criança, espalhando rumores falsos em uma tentativa de prejudicar sua reputação. Doutora,
Patrícia apresentou as evidências da contratação do investigador e dos rumores espalhados por Rafael. O juiz, então, chamou Clara para depor. Senhorita Santos, como você se sente em relação aos pedidos do senhor Rafael? Clara respirou fundo antes de responder. Meritíssimo, eu não me oponho ao contato de Rafael com Sofia por vingança ou raiva. Me oponho porque acredito que uma criança precisa de estabilidade e segurança emocional. Rafael demonstrou que não é confiável quando as coisas ficam difíceis. E quanto ao seu relacionamento com o Sr. Marcos, como isso afeta Sofia? Marcos é a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas, meritíssimo. Ele ama Sofia como se fosse pai dela, cuida de nós, nos apoia. Sofia está crescendo num ambiente amoroso e estável. Quando Rafael foi chamado para depor, ficou claro que ele não estava preparado para as perguntas do juiz. Senhor Rafael, por que o senhor não procurou estabelecer contato com sua filha nos primeiros meses de vida dela? Eu estava passando por dificuldades pessoais, meritíssimo. Não tinha condições de ajudar. Mas o senhor não procurou nem mesmo saber se a criança estava bem? Se precisava de algo? Rafael hesitou, percebendo que estava se contradizendo. Eu achei que seria melhor dar um tempo até eu me estabilizar. E o senhor contratou um investigador para coletar informações sobre a mãe da criança? Isso foi apenas para... Sim ou não, senhor Rafael? Sim, meritíssimo. O juiz fez mais algumas perguntas, que deixaram claro que Rafael não tinha conhecimento básico sobre Sofia. Não sabia quando ela havia dado os primeiros passos. Quais eram suas comidas favoritas? Se tinha alguma alergia? Nada. Após ouvir todos os depoimentos e analisar os laudos psicológicos, o juiz se retirou para deliberar. A espera durou 2 horas, que pareceram eternas. Quando o Dr. Ferreira retornou, sua expressão era séria, mas não dava pistas sobre sua decisão. Após analisar cuidadosamente todos os elementos deste caso, disse ele, ficou claro para este juízo que o interesse superior da criança deve prevalecer sobre qualquer outro aspecto. Clara segurou a mão de Marcos com força. O requerente Rafael demonstrou um padrão de instabilidade e falta de compromisso que é incompatível com as responsabilidades da paternidade. Seu abandono da criança e da mãe durante o período mais vulnerável, seguido de uma campanha de difamação, revela um caráter questionável. O juiz fez uma pausa antes de continuar. Por outro lado, a menor Sofia está crescendo em um ambiente estável, amoroso e seguro, com uma mãe dedicada e um futuro padrasto que demonstra verdadeiro compromisso com seu bem-estar. Clara sentiu as lágrimas começarem a escorrer por seu rosto. Portanto, este juízo nega o pedido de guarda compartilhada e visitas. Além disso, determino que o requerente se abstenha de qualquer contato com a menor ou sua mãe, sob pena de medidas cabíveis. O alívio que Clara sentiu foi tão intenso que ela quase desmaiou. Marcos a abraçou forte, sussurrando palavras de consolo e alegria em seu ouvido. Rafael saiu da sala visivelmente abalado, evitando olhar para Clara. Seu advogado murmurou algo sobre apelação, mas parecia pouco convencido. Do lado de fora do fórum, Clara finalmente se permitiu chorar, lágrimas de alívio, gratidão e felicidade. Acabou, disse Marcos, segurando-a contra o peito. Acabou, meu amor. Sofia está segura. Vocês estão seguras. Obrigada, sussurrou Clara, por tudo, por lutar por nós, por nunca desistir. Você não precisa me agradecer por amar vocês, respondeu Marcos, beijando sua testa. Agora podemos focar no que realmente importa: nosso casamento, nossa família, nosso futuro. Naquela noite, quando chegaram em casa, Sofia recebeu os pais com o maior sorriso que já havia dado. Como se soubesse que a tempestade havia passado e que dias melhores viriam. A luta havia terminado. A vitória era deles.
Março chegou trazendo consigo as primeiras chuvas do outono e a realização de um sonho que Clara jamais ousara imaginar. Naquela manhã de sábado, ela acordou na casa que Marcos havia comprado para eles. Uma residência aconchegante no bairro Vila Madalena, com 3 quartos, um jardim onde Sofia poderia brincar e espaço suficiente para a família que planejavam expandir. Era o dia de sua formatura no ensino médio supletivo e, mais importante ainda, era a véspera de seu casamento. Clara se levantou cedo e foi até o quarto de Sofia, que agora tinha 10 meses e já conseguia ficar em pé se apoiando nos móveis. O bebê dormia tranquilamente em seu berço novo, rodeada por bichinhos de pelúcia e coberta por um edredom bordado à mão que Dona Mercês, a vizinha que se tornara uma segunda avó para Sofia, havia feito especialmente para ela. "Bom dia, princesa", murmurou Clara, acariciando suavemente os cabelos castanhos da filha. "Hoje é um dia muito especial. Mamãe vai se formar. E amanhã vai se casar com seu papai do coração." Sofia abriu os olhinhos e imediatamente sorriu ao ver Clara, estendendo os bracinhos para ser pega no colo. Clara a ergueu e caminhou até a janela, de onde podiam ver Marcos no jardim, regando as flores que havia plantado no mês anterior. "Olha só seu papai", disse Clara, balançando Sofia suavemente. "Ele acordou cedo para deixar tudo bonito para nossa festa de formatura hoje à tarde." Marcos olhou para cima naquele momento e acenou para as duas na janela, seu rosto se iluminando com aquele sorriso que nunca deixava de fazer o coração de Clara acelerar. Em poucos meses, aquele homem havia se tornado não apenas seu companheiro, mas sua âncora, seu porto seguro, a pessoa com quem dividia cada alegria e cada preocupação. A cerimônia de formatura aconteceu no auditório da escola. Um evento simples, mas emocionante. Clara estava entre os 15 formandos daquela turma especial, todos adultos que haviam retomado os estudos por diferentes motivos. Quando seu nome foi chamado, ela subiu ao palco com Sofia no colo. A escola havia permitido que ela levasse a filha, reconhecendo que a bebê era a parte fundamental de sua jornada. Na plateia, Marcos aplaudia de pé, os olhos brilhando de orgulho. Ao lado dele estavam alguns colegas de trabalho que haviam se tornado amigos, Dona Mercês, Joana e outras colegas de classe, e até mesmo alguns vizinhos que haviam acompanhado a transformação na vida de Clara. "Clara Santos", anunciou a diretora da escola segurando o diploma. "Você é um exemplo de determinação e perseverança para todos nós. Mesmo enfrentando dificuldades extremas, nunca desistiu de seus sonhos." "Parabéns!" Clara recebeu o diploma com mãos trêmulas, sentindo um misto de emoção e incredulidade. Havia conseguido. Realmente havia conseguido. Do fundo de um abismo de desespero, havia chegado até ali, formada no ensino médio, noiva de um homem maravilhoso, mãe de uma filha saudável e feliz. Durante o discurso de formatura, Clara olhou para Sofia, que brincava com um pequeno ursinho de pelúcia, completamente alheia à importância daquele momento. "Há um ano", disse Clara ao microfone, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando força, "eu estava nas ruas desta cidade pedindo dinheiro para comprar leite para minha filha. Hoje estou aqui, formada, pronta para começar a faculdade de pedagogia no próximo semestre." A plateia ouviu em silêncio respeitoso. "Aprendi que não importa quão escuro pareça o túnel, sempre existe uma luz no final. Às vezes, essa luz vem na forma de pessoas que acreditam em nós quando nem nós mesmos acreditamos." Obrigada a todos que fizeram parte dessa jornada. Os aplausos foram longos e emocionados. Marcos estava visivelmente emocionado, limpando discretamente uma lágrima que havia escapado. Após a cerimônia, houve uma pequena festa na escola. Clara circulou entre as pessoas, recebendo parabéns e abraços, mas seus olhos sempre retornavam para Marcos e Sofia,
que brincavam juntos em um canto da sala. "Você está pronta para amanhã?" perguntou Joana, aproximando-se de Clara com um copo de refrigerante. "Mais pronta do que jamais estive para qualquer coisa na vida", respondeu Clara sorrindo. "E nervosa?" "Um pouco, mas é um nervosismo bom, sabe? Como quando você sabe que algo maravilhoso está prestes a acontecer." Joana sorriu e olhou na direção de Marcos. "Ele é um bom homem, Clara. Qualquer um pode ver como ele ama vocês duas." "Eu sei. Às vezes ainda não acredito que tudo isso seja real." "É real, sim. E você merece cada momento de felicidade." Na manhã seguinte, o domingo de seu casamento, Clara acordou na casa de Dona Mercês, onde havia passado a noite, seguindo a tradição de que os noivos não devem se ver antes da cerimônia. Sofia havia dormido com ela, e as duas foram acordadas pelo cheiro de café fresco e pão na chapa. "Bom dia, noivinha", disse Dona Mercês, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. "Como se sente?" "Como se fosse voar de felicidade", respondeu Clara, sentando-se na cama com Sofia no colo. A manhã passou rapidamente. A cabeleireira e maquiadora chegaram às 10 horas, transformando o pequeno quarto de Dona Mercês em um salão de beleza improvisado. Clara havia escolhido um estilo simples, mas elegante, cabelos soltos em ondas suaves, maquiagem natural que realçava seus olhos castanhos. O vestido havia sido uma surpresa de Marcos. Ele havia pedido para sua secretária comprar algo especial, mas Clara só o veria no momento de se vestir. Quando Dona Mercês trouxe a caixa, Clara segurou a respiração. Era perfeito. Um vestido midi de crepe branco, com mangas 3/4 e bordados delicados na barra. Elegante, sem ser ostensivo, sofisticado, mas adequado para uma cerimônia simples. "Nossa Senhora", murmurou Dona Mercês, quando Clara terminou de se vestir. "Você está linda, minha filha." Sofia, vestida com um vestidinho rosa claro, que combinava com o buquê de Clara, batia palminhas como se aprovasse o visual da mãe. A cerimônia aconteceria no final da tarde, no jardim de uma pequena pousada nos arredores de São Paulo. Marcos havia escolhido o local porque queria algo íntimo, mas especial, longe do movimento da cidade. Quando Clara chegou ao local, ficou emocionada com o que viu. O jardim havia sido decorado com flores brancas e rosa claro. Havia cadeiras de madeira dispostas em semicírculo e um altar improvisado sob uma árvore antiga e frondosa. Era simples, mas incrivelmente romântico. Os convidados já estavam chegando. Não eram muitos, talvez 30 pessoas. Estavam presentes alguns colegas de trabalho de Marcos, as amigas que Clara havia feito na escola, Dona Mercês e outros vizinhos que se tornaram família, e até mesmo doutora Patrícia, que havia se tornado mais que uma advogada, era uma amiga. Marcos estava no altar conversando com o juiz de paz, visivelmente nervoso. Usava um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros, e quando viu Clara se aproximando, carregando Sofia, seu rosto se transformou em pura emoção. A cerimônia foi conduzida pelo juiz Henrique Barbosa, um homem simpático que Marcos conhecia há anos. As palavras foram simples, mas profundas, falando sobre amor, compromisso, família e recomeços. "Marcos", disse o juiz, "você aceita Clara como sua esposa, promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe?" "Aceito", respondeu Marcos, olhando diretamente nos olhos de Clara. "E prometo também amar e proteger Sofia como se fosse minha própria filha." As lágrimas já escorriam pelo rosto de Clara quando chegou sua vez. "Clara", disse o juiz, "você aceita Marcos como seu esposo, promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe?" "Aceito", disse Clara, sua voz embargada de emoção.
e prometo construir com você a família dos nossos sonhos. Quando trocaram alianças, Sofia, que estava no colo de Dona Mercês na primeira fileira, começou a bater palminhas, como se entendesse a importância do momento. Os convidados riram emocionados. Pelos poderes que me foram conferidos, disse o juiz com um sorriso, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, cheio de promessas e amor, selando não apenas a união de duas pessoas, mas o nascimento oficial de uma nova família. A festa que se seguiu foi descontraída e alegre. Houve jantar, música ao vivo com um violonista que tocou as canções favoritas do casal e muitos discursos emocionados. Quando chegou a hora do discurso de Marcos, ele pediu para Clara se juntar a ele, com Sofia no colo. 1 ano atrás, começou ele olhando para os convidados, eu era um homem bem-sucedido profissionalmente, mas vazio por dentro. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha o que realmente importa, amor verdadeiro e um propósito que fosse além do trabalho. Ele se virou para Clara. Clara, você e Sofia me ensinaram o que significa amar incondicionalmente. Me ensinaram que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Vocês me deram uma família, me deram um motivo para acordar todos os dias com alegria. Clara estava chorando abertamente e não era a única. Muitos convidados também estavam emocionados. E Sofia, disse Marcos fazendo cócegas na barriga da bebê, que riu alto. Você é minha filha em todos os sentidos que importam. Prometo ser o melhor pai que puder ser, te ensinar sobre o mundo, te proteger sempre que precisar e te amar para sempre. Os aplausos foram longos e calorosos. Depois foi a vez de Clara falar. Há 1 ano e meio, eu estava completamente perdida. Tinha perdido minha família, minha casa, minha dignidade. A única coisa que me mantinha viva era esta pequena vida em meus braços. Ela beijou a testa de Sofia. Marcos, você não apenas salvou nossas vidas, você nos devolveu a esperança. Me mostrou que eu podia sonhar novamente, que podia ter objetivos, que merecia ser amada. Obrigada por enxergar em mim coisas que eu mesma não conseguia ver. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Hoje não é apenas o dia do nosso casamento. É o dia em que oficializamos uma família que já existe no coração há meses. É o dia em que provamos que não importa de onde viemos ou quais obstáculos enfrentamos. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Os convidados se levantaram em uma ovação emocionada. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de setembro, Clara estava no jardim de sua casa brincando com Sofia, que agora andava e falava suas primeiras palavras. A bebê corria atrás de uma borboleta rindo alto, seus cabelos castanhos brilhando ao sol. Marcos chegou do trabalho mais cedo, como havia começado a fazer desde o casamento. Trabalhar menos e viver mais havia se tornado sua nova filosofia de vida. Como estão minhas princesas? Perguntou ele, beijando Clara e pegando Sofia no colo. Papai! Gritou Sofia, uma das palavras que havia aprendido recentemente. Para ela, Marcos sempre havia sido papai. Era a única figura paterna que conhecia. Temos uma novidade para você, disse Clara com um sorriso misterioso. Que tipo de novidade? Clara segurou as mãos dele e olhou bem em seus olhos. Vamos ter um bebê. O rosto de Marcos se transformou em pura alegria e surpresa. Sério? Tem certeza? Fiz o exame ontem. 10 semanas. Marcos a beijou apaixonadamente. Depois se ajoelhou na altura da barriga de Clara. Oi, bebezinho, sussurrou ele. Sou seu papai e já amo você muito. Sofia, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo a alegria dos pais, começou a rir e bater palminhas.
Em dezembro, Clara finalizou o primeiro semestre de pedagogia com notas excelentes. A gravidez estava transcorrendo perfeitamente e eles haviam descoberto que seria um menino. Sofia, agora com 1 ano e meio, estava ansiosa pela chegada do irmãozinho. Mas a maior surpresa veio quando Clara recebeu uma ligação inesperada. Clara, sou eu, sua mãe. Clara quase deixou o telefone cair. Havia mais de 2 anos que não falava com Dona Conceição. Mãe, filha, eu soube que você se casou, que está bem. Queria te pedir desculpas. Clara sentou-se, processando a ligação. Desculpas pelo quê, mãe? Por ter te abandonado quando mais precisava de mim. Por ter sido egoísta, por não ter te apoiado. Você era apenas uma menina, e eu deveria ter te ajudado em vez de te julgar. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mãe, posso conhecer minha neta e seu marido? Ouvi dizer que é um bom homem. Clara olhou pela janela e viu Marcos brincando com Sofia no jardim, os dois rindo alto. Pensou em tudo o que havia conquistado, em como havia crescido, em como havia aprendido a perdoar. Pode sim, mãe, venha jantar conosco no domingo. 1 ano depois, na primavera de 2025, a família estava completa. Gabriel, o filho de Clara e Marcos, havia nascido saudável e era a alegria da casa. Sofia, agora com 2 anos e meio, era uma irmã mais velha, carinhosa e protetora. Clara havia terminado o 2º ano de pedagogia e já fazia estágio em uma escola pública no bairro. Seu sonho estava se realizando. Em breve seria professora. Marcos havia mudado o foco de sua empresa, direcionando mais recursos para projetos sociais. Ele e Clara haviam criado uma fundação que ajudava jovens mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia temporária, cursos profissionalizantes e apoio psicológico. Numa tarde de domingo, a família estava reunida no jardim para um churrasco. Além de Clara, Marcos e as crianças estavam presentes Dona Conceição, que havia se tornado uma avó apaixonada, Dona Mercedes, Joana e sua família, e alguns outros amigos que se tornaram família escolhida. Gabriel dormia tranquilamente no colo de sua avó, enquanto Sofia brincava com as outras crianças. Clara e Marcos observavam a cena, de mãos dadas. Você se lembra de onde estávamos há 3 anos? Perguntou Marcos, acariciando a mão de Clara. Como poderia esquecer? Você salvou nossas vidas naquela esquina da Rua Augusta. Não, meu amor, disse Marcos, olhando-a nos olhos. Vocês que salvaram a minha vida. Me ensinaram o que realmente importa. Clara sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. Somos uma boa equipe, não somos? A melhor equipe do mundo. Sofia correu até eles naquele momento, toda suja de terra do jardim. Mamãe, papai, olhem que flor bonita eu achei. Era uma pequena margarida que havia brotado espontaneamente entre as plantas do jardim. Simples, mas perfeita em sua simplicidade. É linda, princesa, disse Clara, pegando a filha no colo. É igual nossa família, disse Sofia, com a sabedoria inocente pequena, das crianças. Mas muito bonita. Marcos e Clara riram, abraçando Sofia entre eles. Era verdade. Eles eram uma família pequena, mas cheia de amor, crescida a partir de circunstâncias difíceis, mas florescendo em algo belo e forte. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o jardim de dourado, Clara olhou ao redor e viu tudo o que havia conquistado. Um marido que a amava incondicionalmente, filhos saudáveis e felizes, uma casa cheia de amor, estudos que a levariam à profissão dos sonhos, uma mãe que havia pedido perdão e se tornado presente, amigos que eram família. De uma jovem desesperada pedindo dinheiro para leite em uma esquina fria, ela havia se tornado uma mulher realizada, mãe amorosa, esposa feliz e futura professora.
A transformação havia sido longa e nem sempre fácil, mas cada passo valera a pena. Naquela noite, quando colocaram as crianças para dormir, Clara e Marcos se sentaram na varanda, observando as estrelas. "Obrigada", disse Clara de repente. "Pelo quê?" "Por ter acreditado em mim quando nem eu acreditava. Por ter visto o potencial onde todos viam apenas problemas. Por ter me amado quando eu não conseguia me amar." Marcos a beijou suavemente. "Obrigado você por ter me ensinado que a vida só faz sentido quando é compartilhada com quem amamos." Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, dois corações que haviam encontrado um no outro, não apenas um amor, mas uma completude que transformara suas vidas para sempre. A história que havia começado com lágrimas de desespero em uma esquina fria havia se tornado uma linda narrativa de amor, superação e família. E o melhor de tudo era saber que essa era apenas o começo de muitas outras histórias felizes que ainda estavam por vir. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal para mais narrativas que celebram a força do amor verdadeiro e a capacidade humana de transformar vidas. Compartilhe nos comentários qual parte da história mais te emocionou. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima história que vai aquecer seu coração.